Hoje trataremos sobre um assunto bastante discutido no meio profissional, que é o currículo. Mas aqui hoje nós falaremos sobre a produção textual do seu currículo. É claro que o formato, o design, a diagramação é importante, mas não é só isso. Mais do que o visual do seu currículo, que também é importante, e aqui vai a dica: quanto mais simples, melhor. Isso tudo é importante, mas nós precisamos observar o texto. Muitas pessoas se questionam por que às vezes o seu currículo não está despertando interesse, justamente por falta dessa observação, dessa reflexão. Vamos entender que o currículo, ele não é só um ato informativo, né? Um documento em que você vai descrever as suas habilidades, as suas competências, o seu histórico profissional. Mas ele deve ser um ato comunicativo. O que difere do ato informativo? O ato comunicativo, ele tem a função não somente de informar, mas de interagir com o seu leitor. Quando o seu leitor interage com o seu texto, ele desperta interesse. E é isso que nós vamos tratar hoje. Quais são os recursos que nós podemos utilizar para que seja um texto atrativo, um texto claro e objetivo? Já que nós devemos considerar que o currículo, ele é um documento que deve apresentar informações breves. Então, de novo, o formato, o visual do currículo, ele deve ser adequado a esse tipo de gênero textual. E aí você me pergunta, o que é um gênero textual? O gênero textual são tipos de textos que apresentam uma certa características, uma certas particularidades no seu conteúdo, no seu visual. Vamos citar alguns exemplos. Um manual, por exemplo, um manual técnico. Você reconhece que é um manual até mesmo antes de fazer a leitura, né? Porque ele tem a sua característica, a sua estrutura para o manual. Uma receita culinária também ela tem o seu formato, né, a sua estrutura que diferencia de outros textos. Você só bate o olho e sabe que é uma receita. Uma notícia, né, um noticiário, você também vai reconhecer quando é um poema, né? Nós reconhecemos quando é um poema, que ele não é um texto em prosa, né? Ele tem as suas características, o seu formato. Assim é o currículo, ele tem o seu formato, as suas particularidades. Por isso, ele também é considerado um gênero textual. Agora, o gênero textual, ele não só se diferencia pelas suas particularidades na estrutura do texto, mas também o modo como é escrito. Veja bem, o currículo é um documento, é um gênero textual que ele tem as suas particularidades no seu texto. E são essas particularidades que nós devemos observar e fazer uso da melhor forma possível para atrair o nosso leitor. Uma dessas particularidades é o uso do verbo de ação. Exatamente. O verbo de ação, ele é muito importante nos currículos. Os verbos de ação é uma forma precisa e clara de demonstrar as suas habilidades. Como você precisa ser objetivo e claro ao mesmo tempo, pois o currículo exige também que seja breve, né, facilitando a leitura do leitor, é importante usar os verbos de ação. Ele vai, o seu leitor, identificar claramente o que você faz e de maneira mais convincente. E temos que lembrar também que os verbos de ação, eles são considerados também palavras-chave no currículo. Você vai perceber em alguns exemplos que eu vou mostrar aqui, como as descrições das vagas retratam as necessidades da empresa, muitas vezes por meio dos verbos de ação. Eu vou fazer uma observação interessante sobre os estudos da neurociência que já comprovaram
que os verbos de ação, eles reativam de maneira muito rápida as informações do nosso cérebro. Vamos ver um exemplo para ver se você consegue perceber a diferença de uma frase com substantivo e a frase onde nós vamos reformular utilizando o verbo de ação. Se você colocar no currículo preparação dos procedimentos de segurança na fábrica, e depois você reformula. Preparou os procedimentos de segurança na fábrica. Note que o verbo, ele imediatamente, ele aciona o nosso cérebro e associa com o movimento, né? Com a ação em si. Preparou. Enquanto que preparação, ele ainda precisa fazer um certo exercício, né? Antes de associar com a execução. Os verbos de ação é uma forma precisa e clara de demonstrar as suas habilidades. Como você precisa ser objetivo e claro ao mesmo tempo, pois o currículo exige também que seja breve, né, facilitando a leitura do leitor, é importante usar os verbos de ação. Ele vai, o seu leitor, identificar claramente o que você faz e de maneira mais convincente. Um outro detalhe importante, ainda falando sobre os verbos de ação, é que nós devemos atentar para que ele seja conjugado no passado, né? Ou no presente, se você estiver ainda em atividade ou naquele emprego atual. Então, preparou ou prepara, né? Dependendo do tempo em que você está escrevendo, construindo o seu currículo. E evite o verbo conjugado na primeira pessoa. Preparei. Uma outra dica é evitar a frase sou responsável por. Essa frase, ela não esclarece exatamente o que você faz, as suas atividades. Um exemplo, fui responsável pela redução de custo no departamento, ela não esclarece. Qual foi exatamente a sua responsabilidade? Você executou, você colaborou, você proporcionou, você desenvolveu algum tipo de recurso para a redução de custo? Um projeto, o que exatamente você fez? Você atuou sozinho ou atuou em equipe? Então, é importante formar a clareza das atividades. Quando nós reformulamos esta frase, olha como fica muito mais interessante para o leitor, né? Se você providenciou redução de custo, você pode até acrescentar uma informação importante que é sobre o percentual ou o valor dessa redução e como você conseguiu isso, né? Você poderia dizer que analisando as prioridades e necessidades do departamento. Então, de novo, reformulando ficaria, conseguiu ou providenciou a redução de custo em 10%, analisando as necessidades e prioridades da área ou da empresa. Um outro exemplo interessante, fui responsável pela organização dos eventos, é a mesma situação. Não esclarece, né? Se você participou, você colaborou, né? De que maneira você atuou nesta organização dos eventos. É importante deixar claro, sempre usando o verbo de ação. Tá? Olha que interessante, 2 exemplos de descrições de vagas extraídos da internet para que você possa verificar os verbos e substantivos colocados aqui para que você possa reformular o seu texto. Na descrição da vaga está resumido, né? Não entra em detalhes, você precisa detalhar isso no seu currículo. Vamos ver um exemplo do primeiro modelo. Um assistente de marketing. Administrar os perfis da empresa nas redes sociais. Você não vai colocar administrar. Administrou ou administra. E é interessante sempre buscar detalhar, né, de maneira concisa e objetiva e clara. Você pode usar 3 perguntas que vão ajudar a direcionar na construção do seu texto. O que você faz, como você faz e para quê, né? Se você puder construir um texto com a resposta dessas 3 perguntas,
vai ser um texto bem interessante para o leitor. Então, aqui nós temos administrar os perfis da empresa nas redes sociais. Veja aqui, planejamento de conteúdo. Você pode substituir e deve substituir pelo verbo de ação. Planejar, monitorar e responder, criar conteúdo, editar layout, roteirizar, captar, analisar. São verbos interessantes para você construir o seu currículo. Com base nesta descrição, quando você for pesquisar uma vaga, você olha para essas descrições e aproveita esse roteiro para construir o seu texto e ajustando de acordo com as suas qualificações e experiências. Um outro modelo interessante aqui que nós temos é para a vaga de analista administrativo. Veja bem que ele foi mais objetivo ainda. Quando ele diz assim, processo de admissão e demissão, você não deve colocar dessa maneira no seu currículo, porque não esclarece exatamente o que você faz, Fica muito genérico. Então, você precisa usar um verbo de ação antes para que possa esclarecer melhor a sua atividade. Então, quando eu digo processo de admissão e demissão, você pode ter colaborado, colaborou, você pode ter executado. Então, você vai colocar executou ou executa. De repente, você pode nem ser sua atividade, mas você pode ter participado desse processo. Então, participou, contribuiu. Então, esse é um dos exemplos para que você possa fazer os ajustes de acordo com o recurso usando o verbo de ação. Aqui você teve 2 exemplos mostrando a possibilidade de você usar essas atribuições, essas descrições, ajustando com as suas qualificações, e sempre usando o verbo de ação. É importante perceber e observar os recursos que a língua nos oferece para melhorar a nossa comunicação. Então, aqui nós estamos falando de uma produção textual do currículo usando um dos recursos importantes, que é o verbo de ação. Além dos verbos de ação, nós precisamos construir o nosso currículo com coerência. E como que eu faço isso? Organizando as ideias. Como que eu organizo as ideias? Usando aquelas 3 perguntinhas. O que, como e para quê. Isso ajuda muito. Vamos ver mais um exemplo. Atendimento ao cliente. Você não vai colocar como tópico na sua descrição de habilidades e qualificações atendimento ao cliente. Somente isso. Você vai enriquecer essa frase usando o verbo de ação e essas 3 perguntas. Olha como fica diferente. Atendia ou auxiliava os clientes, direcionando-os para os contatos específicos a fim de atender às suas necessidades. Projetos sociais. Como você desenvolve isso? Vamos supor que você tem a participação dos funcionários da empresa. Então, promoveu, proporcionou, desenvolveu, criou projetos sociais com a participação de funcionários voluntários. Para quê? Para promover uma cultura de solidariedade dentro da empresa, Então, olha como fica diferente. Muito bem. Então, sobre o uso dos verbos de ação, um dos recursos interessantes para você usar no seu currículo, nós abordamos aqui hoje. Estou preparando para dar continuidade sobre esse tema, produção textual no currículo, com o uso de um outro recurso linguístico, que é a coesão. Muito importante também para estabelecer, relacionar as ideias do nosso texto. E nós veremos isso no próximo conteúdo. Inscreva-se nesse canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais!